Vou te fazer um convite. Vamos pensar como é que a gente pode transformar o mundo? Pois é, será que existe algum pozinho mágico, o pó de pirim-pim-pim? Será que tem uma vareta, né, de alguma bruxa, feiticeira, maga, que faz clact e o mundo muda? Será que tem um velho druida cabeludo com aquele chapéu pontudo que com seu poder faz Shazam e muda tudo? Não tem, não. Eu acho que só tem um jeito da gente conseguir transformar o mundo. E eu quero que você pense comigo e não se assuste. Eu acho que é através da comunicação. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente era pequeno e a gente foi lá na escola e a gente estudou história e um povo guerreava com outro povo que guerreava com outro povo, um queria uma coisa, o outro não entendia, não queria dar. E desde sempre a gente brigou, um povo com o outro, né? Uma religião com outra, uma cor com outra, um nível com outro. Desde sempre o ser humano está sempre em guerra, sempre bravo, sempre discutindo, sempre um tem mais razão do que o outro, um é sempre melhor do que o outro. Se houvesse um pouco mais de consciência de que pela comunicação a gente pode transformar o mundo, eu acho que o mundo podia ser diferente. Então essa é a minha nova bandeira, porque eu acredito nisso. Pela comunicação a gente pode comunicar, entender, compartilhar, conectar e os 99,99% dos problemas acabariam. Então não é brincadeira, não é piada. Se nós tivéssemos lá na escola, quando a gente era criança, um terreno fértil, né, uma terra fértil, pronta para o que plantar, germinar, se nós tivéssemos sido orientados de que a gente devia se conhecer, se respeitar, conhecer o outro, respeitar o outro, ouvir, entender e só aí argumentar. Se não tivéssemos, né, sido instigados a competir, então talvez as nossas vidas seriam melhores. Hoje está todo mundo em crise, todo mundo ou triste ou com depressão, os dados são terríveis, a humanidade está triste, está deprimida. Claro que tem pandemia, que tem problemas, claro que tem falta de trabalho, falta de dinheiro, claro que tem falta de sonhos e de projetos, e tudo isso junto, né, tá fazendo a gente entristecer. E tristinhos no canto, né? A gente está todo mundo amuado, mas se a gente pensar que pela comunicação a gente pode realmente transformar a nossa relação com os mais próximos, a gente pode transformar a nossa relação com os, né, com os parceiros de trabalho, que a gente pode transformar a nossa relação com a nossa rua, com a nossa comunidade. E como que a gente faz isso? Através da comunicação. E o que é isso? Isso é, eu sou um ser que convivo com outro ser, convivo com um monte de seres, e esse fio que liga não é a internet, não, não é. Pode cair o sinal que mesmo assim eu continuo um ser que convivo com outros seres. Então, nós temos tantos bilhões de pessoas à nossa volta, mas a gente é incapaz de respeitar, sorrir. Para quem mora do lado, a gente é incapaz de ser gentil para quem nos atende no supermercado. A gente está sempre tão sério, sisudo, e aí os ruídos de comunicação vêm. E aí vem também a nossa ansiedade, a nossa exigência, o nosso guerrear de novo. Então a gente continua agindo como os homens lá da caverna. Eles ainda se socavam para comer. Bom, é verdade, a gente ainda, né, se soca para um lugar ao sol. Mas se a gente for um pouco mais consciente de que é um ser comunicando com outro ser, talvez a gente tivesse um pouco mais, a gente lembrasse disso, e isso é o básico, isso é o começo de toda a história, a nossa. Então, pela educação, pela consciência, pela comunicação, a gente pode transformar. É claro que
né, com essa minha fala, eu não vou fazer plim e o mundo mudou. Não é assim. Mas se cada um se conscientizar de que a gente pode mudar o nosso entorno e depois o entorno do nosso entorno, através de palavras um pouco mais gentis, através de sorrisos mais frequentes, através de ouvir antes de já sair contra-argumentando. Se a gente tivesse os olhos mais abertos, né, para as belezas do mundo, para a beleza de um pôr de sol, para a beleza de né, de um amanhecer, para a beleza. Existe tanta beleza. Eu gosto muito de caminhar, ponho a mochila e saio caminhando, e eu ainda sou daquelas pessoas que falam bom dia quando uma pessoa passa por mim, ok, eu não conheço, talvez nunca mais veja, mas naquele segundo eu dou bom dia. Isso vai fazer o mundo mudar? Não, não vai, eu sei que não, mas pelo menos faz o meu mundo mudar. Então é isso que eu digo de comunicação, não é só falar bem as pessoas. Eu sou especialista em, né, comunicação, de autogestão, eu dou aula há 40 anos, já dei aula para mais de 100 mil pessoas, é verdade. Estive no meio de partidos políticos, assessorando as pessoas a falarem bem. A verdadeira comunicação não é só ir para a televisão e falar bonito, não. Não é só ir para um palanque e falar bonito, não. Não é só fazer uma bela palestra, não. A verdadeira beleza da comunicação é aquela do dia a dia. Mas aquela do dia a dia começa em uma pessoa. Eu mesma, você mesmo. Então, por que a gente não aprendeu lá na escola, além de estudar história, geografia, matemática, as estrelas, a física, a termodinâmica, por que a gente não aprendeu que o primeiro, né? Por que a gente não aprendeu a nos olharmos como seres humanos? E seres humanos têm emoções, têm medos, tem sonhos. Por que a gente não aprendeu? A primeira matéria que a gente devia ter estudado era quem somos nós. E numa classe de 40 crianças, 30 crianças, cada uma dessas 30 crianças é diferente, é um universo, é uma galáxia inteira diferente da outra. Então, claro que eu não estou falando isso, né, para crianças, eu estou falando isso para adultos, para nós, para gente madura. Mas se a gente hoje nesse momento, voltarmos a nos olharmos como uma galáxia inteira, cheia de estrelas brilhando, cheias de estrelas cadentes, né, cheias de escuros e de claros, se a gente nos olhasse com esse mesmo olhar um pouco mais amoroso, mais consciente, aí a gente veria aonde que estão as nossas fragilidades, e aprenderia a conviver com elas, a potencializá-las, né? A minimizá-las, a cuidá-las, a modificá-las. Se a gente nos olhasse esse grande universo que habita, né, dentro de nós e soubesse ver as nossas competências, as nossas forças, essas sim são as nossas boias de salva-vida, né? Nossas tábuas de salvação, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa sempre entusiasmada, é muito engraçado, eu não vejo tantas pessoas entusiasmadas como eu, então eu sei que o entusiasmo para mim é minha tábua de salvação. Eu tô triste, eu tô com medo, eu tô preocupada, agarro minha tábua de salvação, que é o meu entusiasmo, e pronto, e aí consigo passar aquele mar bravo. E cada um de nós tem uma força específica. A beleza do ser humano é porque cada um tem forças dentro e fragilidades, mas reconhecer as fragilidades para acalentá-las, para cuidá-las e para deixá-las mais, né, mais fortalecidas, reconhecer as nossas forças e aumentá-las e saber que ali está a tábua de salvação, milagre, está dentro e cada um tem um milagre específico. Então, a comunicação pode transformar relações, a comunicação pode transformar sonhos, a comunicação pode transformar a realização pessoal. E quando eu falo de realização pessoal, não estou falando só de sucesso na carreira, claro que isso é importante, claro que todo mundo gosta de um aplauso, de uma promoção, né? Claro que todo mundo precisa.
Claro, a gente precisa ser estimulado com sucesso, é um estímulo, mas além essa realização, ela é tão mais bonita, ela é tão mais profunda, é um prazer de viver. Então, por isso que eu acho que através da comunicação a gente pode transformar o mundo. Se cada um dos, sei lá quantos bilhões de pessoas que tem hoje, eu não sei, mas perdi a conta, se cada um dessas bilhões de pessoas, nós, se cada um voltasse a sentir mais prazer de ser eu mesmo, de ser você mesmo, de ser ele mesmo, de ser o outro mesmo, se cada um voltasse a sentir este prazer genuíno, com certeza, quando eu estou na minha plenitude do prazer, eu olho para o outro com muito mais respeito à diversidade, com muito mais respeito, né, à diferente, a religiosidade diferente. Eu olho com muito mais prazer e respeito para o outro que é diferente de mim. Então, talvez a nossa história da evolução no homem, briguento, guerreador, guerreiro, dono da verdade, talvez isso tenha nos endurecido. E eu acho que o mundo está vivendo hoje um momento assim, deu. Eu acho que o mundo disse, deu, para que eu quero descer. Porque todo mundo está cansado, a gente está cansado mesmo, cansado de desconfiar sempre, cansado de se sentir sozinho, cansado de ter que vencer os medos, a gente está sozinho e cheio de medo. Então, não tem remédio para isso, não tem nem o pó de pirim-pim-pim, nem a varinha lá da mega bruxa poderosa e nem um Marlin com chapéuzão, todo sábio, não tem. Essa magia está dentro de cada um de nós. Isso é, sim, a comunicação que habita em nós. Eu acho que comunicação, no meu dicionário, devia ser sinônimo de vida. Se eu fosse professora, se eu pudesse escrever um novo dicionário, a comunicação é sinônimo de vida. Então, comunicar-se bem não é só falar em público, não é só falar na reunião, não é só falar para um grande auditório, por call, por Zoom, por o que for. A verdadeira comunicação é você estar de bem com você, porque aí a gente enfrenta os medos e a gente enfrenta os desafios com muito mais força. Pois é, quando eu estou de bem comigo, todas as coisas que me assustam, todos os meus medos, eles não são tão grandes, porque eu ocupo o meu espaço, eu sou dona de mim, eu assumo a posse de mim. Então, como eu sou dona do meu terreno, os medos me assustam, claro, ninguém é tão poderoso assim que não sente medo. Mas quando vem uma situação inesperada, eu confio em mim, fico serena e enfrento. Então a comunicação não é só conviver bem com os outros, não é só falar bom dia andando na rua, não é só isso, é confiar, comunicação, conexão, confiança, compartilhar. Eu adoro, olha só, eu sei que não são sinônimos, mas para mim são todos garradinhos e interligados. Quando eu me comunico bem comigo mesma, eu confio em mim mesma, eu me conecto comigo e com todos, eu me conecto comigo mesma e me conecto com todos, e aí eu compartilho. Então, dá pra gente mudar o mundo, sim, dá pra gente ter sonhos de um mundo melhor. E não é que eu sou, não, eu sou muito realista, porque eu olho para cada pessoa e enxergo as competências que existem dentro dela, só que ela não vê. Então esse é o meu papel, eu sou especialista em comunicação, de alta gestão, então eu olho um aluno, alguém que me procura, ou grupos de pessoas, e eu olho que cada um é um universo, e é isso que eu tento fazer, despertá-los
para todo esse universo que existe dentro. Porque quando a pessoa acorda, acorda meu filho, quando a pessoa acorda para essa grandiosidade, os problemas de comunicação acabam. Porque a comunicação é aquele momento em que a gente, sim, vai falar em uma reunião, vai falar em público, aí vem o medão, e aí nos apavora, e aí a gente fica com medo dentro da casa. Quando a gente se conecta com a gente mesmo, quando a gente se comunica com a gente mesmo, quando a gente escuta o nosso corpo, né, mostrando onde estão as dores, onde estão os medos e onde estão as ansiedades, a gente consegue minimizar os medos, e minimizando os medos, o universo aflora. Então é muito interessante, é uma coisa que eu tenho falado com bastante frequência. A gente pode mudar o mundo. Claro que não vai ser amanhã, mas se cada um se conscientizar dessa beleza que é, né, essa beleza que existe dentro, dessa beleza que é sentir prazer de ser eu, de ser você, dessa beleza que é sermos cada um, a gente vai se comunicar melhor com todos, e seja em que situação for. Por isso eu acho que a gente pode sim pensar em mudar o mundo através da comunicação. E é uma transformação simples, não precisa falar 15 línguas, não precisa fazer sempre cursos, está aí dentro, está aqui dentro. Tudo isso que eu falei já está aqui, tudo já está aqui. Então as ferramentas necessárias para essa transformação do mundo já estão aqui, já estão aí, é simples. É só a gente realmente pensar que a palavra comunicação é uma coisa de ação, já é uma coisa de olhar-se com mais grandiosidade. E olhando-se com mais grandiosidade, a gente olha para o outro com muito mais amorosidade. E aí o mundo, sem dúvida, vai se transformar. Então, que tal? Bora pensar nisso? Vamos mudar o mundo, vamos transformar o mundo pela comunicação. Você vai pensar nisso porque eu acho que esse assunto, pelo menos, dá uma centelha assim de quem sabe eu consigo mudar, né? Abrir, olhar de um jeito diferente, sentir de um jeito diferente. E se der esse sopro, né, essa luz, este prazer, aí essa minha conversa com você vai ter valido a pena. Era isso que eu queria falar. Vamos mudar o mundo, transformar o mundo através da comunicação. Essa consciência é fundamental. Eu acho que é rápida, tem que ser rápida, porque não dá mais pra gente viver fazendo de conta que tá vivendo bem. Não tá, não. A gente está fazendo de conta. Então vamos sentir prazer, admirar, né, essa plenitude que existe dentro de cada um e olhar para o outro com este mesmo olhar, né, de puxa, que bom. Tem um gesto, né, oriental, porque os orientais quando se cumprimentam, né, os budistas, eu acho, os monges, se eu estiver enganada, eles abaixam a cabeça, né? E uma vez me disseram que este abaixar a cabeça significa o meu Deus respeite e dá boas-vindas para o seu Deus. É lindo, então não é que é impossível, é fácil, é rápido, é indolor. É só a gente começar a perceber que aqui tem um universo lindo e que dentro do outro também. Então bora mudar o mundo, transformar o mundo através da comunicação. Era isso que eu queria falar com você hoje. Pensa nisso.